Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado aí mais uma vez pela participação em mais um webinar. Quem fala aqui é Alan Aquino, sou gerente de engenharia. Estou aqui junto com as meninas que vão falar hoje para vocês. Bom, a gente vai esperar mais alguns minutos, ainda tem bastante gente entrando, tá? E aí é o tempo de pegar uma água. Daqui a pouco tem muito conteúdo bacana, tá?
Excelente, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. A gente já vai dar início agora. Hoje eu queria chamar para falar de um tema muito importante aqui, muito relevante para o desenvolvimento de uma estratégia de segurança, que é a avaliação de maturidade cibernética. Quem vai falar com a gente hoje, que também fazem parte do time de Engenharia Brasil, está aqui conosco a Vitória e a Mavi. Meninas, vocês estão por aí? Bom dia, Sim. Estamos aqui sim. Bom dia. Excelente. Deixa eu só checar o áudio aqui. Alguém que está participando, por favor, confirma no chat aí, nas perguntas, se vocês estão ouvindo a gente bem, pessoal. Perfeito, excelente. Mavi, Vitória, a audiência de vocês, um último pedido aqui, qualquer dúvida que for surgindo aqui ao longo da apresentação das meninas, podem mandar aqui que a gente vai endereçar as dúvidas e, como sempre, a gente tem um trabalho aqui pós-webinar também, que é responder a todos aí por e-mail ou, eventualmente, alguma interação que possa surgir, a gente vai estar à disposição também, tá bom, pessoal? Mavi, Vitória, fiquem à vontade para se apresentar e excelente apresentação para vocês. Muito obrigado pelo trabalho aí na preparação do conteúdo, tá? Obrigada. Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui, né, falar um pouquinho sobre maturidade e jornada cibernética. Eu me chamo Vitória, né, sou System Engineer aqui na Fortinet, trabalhando principalmente com as contas de healthcare. E a Mavi se apresenta também. Eu também sou System Engineer, trabalho ali também na parte de Enterprise, né, junto com o time aqui da Vitória, só que eu sou mais focada para varejo e transporte. Então, eu costumo, né, atender mais essa vertente, né, desse estilo de conta, e a Vitória fica mais com a parte de saúde. Isso mesmo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a parte de... Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo aparecendo aí? Estamos vendo sim. Então tá, a gente vai falar um pouquinho dessa agenda aqui, né? O que é a matriz de maturidade, os modelos, né, da matriz de maturidade, como realizar essa atividade junto com a Fortinet, tá? Então a nossa ideia aqui é explicar para vocês como que a Fortinet pode ajudar vocês dentro dessa matriz de maturidade, como que a gente pode realizar isso. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir mandando no chat, depois também a gente vai entrar em contato com vocês, caso tenha alguma dúvida pontual, a gente também vai continuar esse trabalho com vocês. Como vocês vão ver, é uma ideia mesmo de acompanhamento, né, onde a gente vai entender essa jornada junto com cada cliente, né, como a gente falou, um pouquinho de vertical, então vai ter outros, né, System Engineers, AMs, que vão entrar com vocês também, e vão conseguir entender a demanda de cada um, tá? Vi, então, começando... Oi. Acho que o PPT ainda não está sendo projetado. Tá só na tela inicial, só na capa. Ah, tá. Então, peraí. E agora? Agora sim. Agora sim. Tá, então, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, aqui é a agenda, né, como eu comentei. Então, aqui é um pouquinho, né, o que é a matriz de maturidade, os modelos que a gente vai falar para vocês e como que a gente vai realizar essa atividade, tá? Então, isso é a agenda que a gente vai cobrir aqui hoje. Então, começando aqui, né, a nossa ideia, principalmente, é falar, assim, o porquê que a gente está fazendo esse webinar, né? Por que esse assunto é relevante, porque é interessante a gente falar de matriz de maturidade. Então, a ideia aqui é para colocar todo mundo na mesma página, né? É que realmente, como a gente trabalha aqui em setores, em verticais, sempre é interessante a gente entender um pouquinho qual que é a maturidade dentro de cada setor, né? Como que o pessoal está trabalhando, como que os outros clientes estão fazendo, pensando no setor, né? Quais são os próximos passos. Muitos clientes entram em contato também com a gente para entender o que eu preciso fazer agora, qual é a principal, o próximo passo que eu preciso dar.
Então, a gente sempre gosta de fazer esse tipo de interação com os clientes, principalmente pensando no setor, para a gente buscar essa maturidade e entender essa jornada junto com cada um, tá? A gente também vai apresentar um roadmap baseado em requisitos de segurança, então isso também a gente entende ser importante, né, para que vocês falem onde, dentro de segurança, dentro de redes, o que seriam os próximos passos, ter uma linguagem clara, né, então às vezes a gente vê que precisa ter um tipo de integração entre o time de segurança, de redes, para apresentar algumas necessidades para um time de diretoria, para algum board. Então, é sempre importante ter essa linguagem clara de tecnologia, né? Então, isso daí também é uma coisa que os clientes pedem bastante para a gente uma ajuda, né? Então, a gente consegue entregar isso. Então, com esse tipo de resultado, né, de output que a gente tem do matriz de maturidade, vocês vão conseguir, dentro da empresa, conseguir um investimento, justificar dentro da empresa a necessidade, entender como que vocês mostrarem um caminho que tem que ser percorrido e, principalmente, vindo o relatório da própria Fortinet para apoiar. Então, vocês vão ter esse apoio, né, da Fortinet, vai conseguir entender qual que é o momento que vocês estão, então, qual que é a foto atual que vocês têm hoje da rede, né, falando de rede de segurança, e o que a gente propõe para vocês de próximos passos, tá? Então, os benefícios, né, principais dessa matriz de maturidade que a gente vê é avaliar, né, dentro de alguns requisitos ali que a gente considera importantes dentro de cada cliente, né? Então, a gente vai ver alguma gestão de ativos e tráfegos, controle de acesso, segmentação de redes, log monitoramento, gestão de riscos. Aqui são exemplos de alguns pontos que a gente vê, tá? Não necessariamente a gente vai mostrar para vocês que existem vários modelos, né? Então, aqui é apenas um exemplo que a gente está colocando, mas a ideia é que a gente analise alguns pontos, né, dentro de cada tecnologia, para a gente mostrar para vocês o que está com uma, vamos dizer, com uma nota boa, qual que está precisando de mais investimento, onde a gente precisa evoluir. Então, a ideia é que sempre tem essa conversa, né, com os clientes para entender qual que é o momento de vocês e o que está precisando ali de mais atenção dentro da rede e principalmente na parte de segurança, tá? O nosso objetivo, né, com a matriz de maturidade é gerar aí entender a arquitetura de vocês e gerar um resultado, mais ou menos aqui um exemplo que a gente colocou, né? Então, a ideia é que a gente não fale de produtos separadamente, né? É que a gente entenda o momento ali, qual que é a arquitetura que vocês estão usando, qual que é, de novo, falando, né, de setores, né? Como que a gente vai ver isso por vertical, entender a tecnologia que vocês estão usando, o que você já tem, né? Independente do tipo de serviço que é entregue para vocês, né? A nossa ideia é sempre entender o que já está, o que vocês já realizaram de investimentos e como que a Fortinet pode ajudar vocês a ter esse nível de maturidade mais alto dentro, por exemplo, de soluções de SecOps, dentro de Zero Trust, de outras opções que a gente vai mostrar para vocês que a gente tem a matriz de maturidade, tá? Então, sempre a gente vai olhar um pouquinho de cada parte da rede de vocês, entendendo os próximos passos em diferentes áreas, tá? No final, né, dessa matriz de maturidade, a gente vai ter como, por exemplo, o que está aqui na tela, né? O status de hoje, então a ideia é gerar um gráfico, como eu falei, né, uma maneira fácil de vocês apresentarem isso internamente. Então, vão ter ali alguns pontos que a gente vai analisar e uma nota que a gente vai dar para esse ambiente, né, dependendo das respostas que forem dadas para vocês. E aí a gente vai definir as fases, né, por exemplo, fase 1, 2 e 3, como está aqui, e aí ao final dessa jornada, né, a ideia é que esse gráfico esteja completo e que vocês estejam mais seguros em todas as áreas que a gente considera importante, tá? Então, isso que é o objetivo no final, né, é que a gente, baseado, né, em framework de mercado, né, essas pontuações que a gente vai dando, esses tópicos que a gente vai analisar com vocês, então, cada fase a gente vai entender o que é a fase 1 que está aqui, não necessariamente vai ser a fase 1 para todos os clientes, né? Então, por isso que é importante que a gente entenda que
cada cliente vai ter um momento, cada cliente vai ter uma dor, um motivo, então a gente vai ter que sempre estar em contato, tanto com os SEs de conta, né, que vai estar aí com vocês, quanto com os AMs também, que são os account managers responsáveis pelas contas. Então a ideia é sempre que a gente esteja próximo de vocês, para a gente entender qual que vai ser a fase 1 de cada cliente, a fase 2, a fase 3, e construir essa jornada com vocês, pensando no ambiente atual e com o que a gente deseja entregar no final, tá? Então, qual que é a importância, né, da cibersegurança? Isso daqui também ajuda bastante a gente a falar com vocês internamente dentro das empresas, né? Às vezes tem essa dificuldade de, eu já estou usando, estou pagando e nunca teve nenhum ataque. Então, principalmente falando aí de saúde, né? A gente tem uma dificuldade onde às vezes as pessoas que estão na diretoria, no board, não são pessoas, né, que são da área de segurança mesmo, então a gente precisa ter esse convencimento, né, de falar qual que é a importância da cibersegurança, como que a gente tem que defender isso dentro das empresas, né, como os ataques são mais sofisticados que a gente tem hoje em dia, né. Aí, Mavi, se você quiser também dar algum exemplo aí da área de varejo que você atende, se tem qual tipo de situação também que vocês passam, né, em relação a ter que apresentar, qual a importância de ter também um relatório, né, de maturidade? A gente sempre brinca aqui, né, que o varejo não é a parte rica, né? Então, a gente tem uma situação aqui, por isso que a gente sempre gosta de trabalhar muito verticalizado, né, ou por região, para realmente poder atender às necessidades do setor. Mas dentro do varejo, né, sempre existe uma briga para redução de custos, porque a gente sabe que isso impacta também no valor final, né, do produto, do serviço que é oferecido para o cliente, para o cliente final, né, dos nossos clientes. Então, assim, quando a gente trabalha na parte de segurança, é uma das áreas que acabam tendo um olhar da empresa, do board, de falar assim, eu quero tirar um pouquinho, né, me devolve um pouquinho de dinheiro aqui. Então, esse tipo de relatório, ele ajuda até mesmo o time a levar lá uma vez por ano para a empresa e falar, olha, meu plano para o ano que vem é X, a gente vai precisar de tal tipo de investimento para cobrir, né, esses riscos que a gente tem. Então, dentro do varejo, a gente sempre faz esse trabalho voltado, né, pensando nisso, de conseguir não só criar um roadmap para o time de segurança, para o time de redes, estar seguindo, né, dar um norte, a gente fala, né, dar um norte para eles, dar uma segunda visão do ambiente, e também para eles conseguirem levar isso para o board e levar, né, um dado ali, olha, a gente fez, participou, a gente tem esse relatório, a gente está nesse estado e a gente quer chegar aqui. Para chegar nessa segunda, terceira fase, a gente precisa de investimento. Então, é muito o que a gente encontra no dia a dia. Exato, e também pode ajudar até para fazer uma no segundo ano, vamos supor, né, já mostrar um score maior, né, falar, olha, com os investimentos que a gente fez, a gente aumentou dentro andou, né, dentro dessa jornada que a gente tinha proposto para vocês. Então, é muito interessante que a gente vai falar especificamente de alguns pontos, né, como estava lá de usuários, de redes e tal, que a gente vai conseguir mostrar, vocês vão conseguir também, né, com a nossa ajuda, mostrar isso visualmente, né? Então é bem importante para contar aí com uma empresa de segurança ajudando vocês também, tá? Então é interessante, né, aqui um fato também que a gente sempre comenta, né, das soluções de nicho, as soluções que são convergentes, né? Como a Fortinet é uma empresa que hoje está bastante falando, né, de integração, né? Então a gente tem bastante solução integrada. A nossa ideia é sempre entender o que vocês possuem, né, as soluções que já tiveram investimento aí por parte do cliente e que a gente consiga, então, entender o que a gente consegue entrar nessa integração também, né? Então, quanto mais soluções da Fortinet você tiver, mais integração e automação vocês também vão ter. As soluções de nicho, muitas vezes, vão gerar alerta, você vai ter um foco, né, em uma necessidade específica que vai depender de um fator humano ali para entender, né, o alerta gerado numa console, o que você vai conseguir integrar com outras soluções. Então, a nossa ideia é sempre a automação, né? Hoje, principalmente falando aqui dessas áreas que a gente está comentando, os times não são grandes, né? A gente não tem grandes times de segurança, grandes times de redes, né, de TI, para
às vezes, tanta solução que tem dentro da rede do cliente. Então, a nossa ideia é que com essas automações, a gente consiga ter mais facilidade, né? Então, a pessoa que está trabalhando ali vai ter uma ferramenta que vai trabalhar através dessas integrações, automações, vai trabalhar para ela, né? Para no outro dia ficar com menos dor de cabeça, ter menos, não precisa ter uma pessoa específica para uma solução ali dentro do time. Então, sempre a nossa abordagem em cibersegurança, né? Como tem muita solução de mercado, seria esse entendimento de que a gente consegue ter essa convergência dentro das empresas, que hoje a gente vê que é uma dor. Às vezes a pessoa tem várias soluções dentro da própria empresa, mas é difícil de fazer esse gerenciamento, né? Então, a Fortinet vem aqui com esse conceito, né, amplo, integrado e automatizado. Então, a ideia é sempre que você tenha soluções que se integrem, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos modelos de maturidade aqui, e vocês vão ver, né, que essas bolinhas, né, que estão aqui como roxa, vermelha, azul, vão ser alguns dos tópicos que a gente vai ter aqui dos modelos de maturidade. Então, a ideia é que a gente entenda qual que são as dores dentro de cada bolinha dessa, né, dentro de cada ambiente desse, que a gente consiga ter esse gerenciamento automatizado dentro das redes, para que vocês consigam ter uma praticidade no dia a dia, tá? Então, esse é o objetivo no final, que a gente consiga fazer esse estudo, né, para vocês também saírem com soluções integradas e também integrando, às vezes, com algum igual ecossistema, né, que está aqui, que a gente consiga também integrar isso com outros, com o investimento já feito de vocês aí, tá? Então, é sempre interessante vocês pensarem como um todo, né? Pensarem na arquitetura, pensarem no que realmente faz sentido no ambiente de vocês como um todo, né? A nossa ideia de ter até um dado do Gartner, né, que a gente tem, que é essa consolidação de vendors dentro das empresas, para que consiga ter uma automatização melhor, para que o time de vocês também trabalhe de maneira mais focada, né, ali, às vezes pensando em projetos, não ficar sempre tanto no operacional. Então, a nossa ideia é realmente poder ajudar vocês, né, nessa jornada que a gente está comentando, tá? Agora, vou passar para você, Mavi. E eu vou passar um pouquinho com vocês os tipos. A Fortinet, ela oferece mais de um modelo de matriz de maturidade, porque o nosso foco, tá, é ajudá-los ali também a caminhar num roadmap específico, tá, para cada vertical, uma vertente que vocês têm dentro da área. Tá bom? Então, a gente oferece esses modelos. Se vocês, gente, eu vou pontuar aqui, né, tiver dificuldade, Mavi, mesmo aqui depois do webinar, não sei conseguir, se vocês tiverem contato com algum comercial, o próprio engenheiro da conta de vocês, né, ou com o parceiro mesmo de trabalho com vocês, vocês podem estar procurando, tá, uma ajuda, a gente sentar aqui e conversar um pouco para definir quais são os modelos que a gente pode estar trabalhando, ou qual o modelo, né, que a gente vai iniciar o trabalho com vocês. Então, sintam-se à vontade sempre de estar buscando, né, um apoio aqui dentro da Fortinet, um apoio dentro do ecossistema de parceiros, para que vocês possam também ali sair do outro lado e ter um maior proveito dessa atividade, tá? Pode passar, Vim. A gente hoje trabalha, então, com 5 modelos de matriz de maturidade, tá? Nós temos a parte de Zero Trust, onde eu vou falar um pouquinho mais, mas é basicamente ali a questão de acesso, dispositivos e usuários, né? Como que a gente vai trabalhar com acessos dentro da empresa, levando em consideração esses 2 itens, tá? Quando a gente fala muito de anti-ransomware, a gente fala de matriz ali, de como está a sua visão de empresa, né, sua visão de arquitetura, e como que a gente pode estar protegendo, né, tanto a parte de endpoint, tanto a parte de uma movimentação lateral. Tá bom? Quando a gente já fala de SecOps, a gente já está falando um pouquinho já de maturidade, né, dentro das empresas em relação à segurança, de trazer também esse mundo convergente, né, de como que a gente vai correlacionar todas as informações, todos os logs que a gente tem, e como trazer automação para esse ambiente, tá? Inclusive, quando a gente fala, eu tenho 3, 4 vendors aqui dentro e eu quero trazer uma maior automação dentro disso, essa visão de matriz de SecOps vai te direcionar um pouco de como trabalhar. A Vi até comentou, né, a gente tem muita dificuldade dentro dos clientes, né? A gente sabe a realidade de vocês, existem poucos funcionários, às vezes você tem 2, 3 pessoas ali para cobrir uma área, ou a gente fala que é o eu time, né? Tem uma única pessoa responsável ali pela empresa toda, e a gente sabe que não existe muita mão, né? Que, vou ficar o dia inteiro aqui olhando, ou eu tive um acidente, acabei tendo que
focar nisso 2, 3 dias e acabar deixando de lado o resto, né? Então, quando a gente trabalha com Secops, a gente quer trazer mais automação para o dia a dia de vocês, para que vocês trabalhem mais com esses playbooks, né? Para que facilite mesmo o trabalho ali, a visibilidade e que a resposta a incidentes seja muito mais rápida do que vocês têm hoje, tá? A matriz de cloud, a gente já está ali focando para clientes que estão ou indo para a nuvem, já estão na nuvem, querem fazer uma maturidade, né? Falar um pouquinho sobre esse ambiente, falar um pouco das aplicações também que entram nesse contexto para a gente. Então, eu tenho aplicações web, eu tenho alguns aplicativos aqui, então a gente dá uma visão focada, né, para a parte de aplicação e desenvolvimento. Tá? E a última matriz, que é um pouquinho, né, eu falo apartada ali, junto um pouquinho de todas, é a parte de OT. Então, a Fortinet hoje tem um segmento aqui dentro, tem uma vertical que trabalha com OT, trabalha com indústrias. E o mais interessante é que muitas vezes a gente vê a parte de OT dentro, inclusive, de clientes do varejo, dentro de healthcare. Então, a gente enxerga, né, o que podemos também utilizar. A gente tem maquinários, a gente tem algumas coisas bem específicas que a gente acaba não levando em consideração, quando principalmente eu falo de varejo, a gente pensa na loja ali, né, fazendo a venda final do produto, só que esquece do mundo, né, do centro de distribuição que existe por trás, da parte de logística. Então, a gente tem um mundo que acontece por trás para chegar aquele produto na prateleira, mas a gente consegue enxergar isso também dentro da matriz. Pode passar. Então, assim, ó, gente, na parte de Zero Trust, né, a gente vai ver muito esses dois pilares de usuários e dispositivos. Então, tudo que for relacionado, acesso dentro da empresa, como é que você faz acesso a aplicações internas, como é que a gente faz um acesso VPN, como é que está o estilo de trabalho, né? Hoje a gente tem empresas já full home office, tem modelo híbrido, a gente ainda tem parte de empresas trabalhando só presencial, então a gente tem um mundo mix hoje, né, depois da pandemia, e a parte de Zero Trust, ele vai tentar correlacionar, então, toda a parte de acesso, identidade de usuário e dispositivos de acesso, trazendo segurança para essa bolha, né, para trazer segurança nesse acesso dos usuários ao ambiente. Quando a gente já fala ali de aplicações, a gente já tem um mundo de cloud. Então, muitas vezes a gente eu não trabalho só com a AWS ou só com o Google Cloud, né? A gente acaba tendo uma perninha em cada nuvem, aproveitando os benefícios de cada uma delas. O time de desenvolvimento está acessando, né, esses ambientes. A gente consome cada vez mais aplicações SaaS também. Então, a gente acaba consumindo aplicações de terceiros, que a gente às vezes tem uma administração, não tem uma administração para servir aquilo mesmo para o usuário. Então, quando a gente fala muito da matriz de cloud, a gente vai fazer um pente fino nesse mundo de aplicações, para também saber como é que você está expondo a sua empresa, né, para o mundo lá fora, e como que estão esses ambientes híbridos de nuvem, né, o que a gente pode estar seguindo de roadmap em cada um deles. Tá? E quando eu falo de anti-ransomware, eu faço uma junção de um pouquinho de cada dessas coisas, focada muito para a parte de rede e endpoint. Então, quando a gente trabalha ali, né, Vicky, pode passar um pouquinho para a gente mostrar? Quando a gente trabalha ali com matrizes anti-ransomware, a gente vê um pouco do ambiente no geral. Então, como é que você está exposto nesse ambiente? Qual que é a visão do atacante do seu ambiente? Se você teria ferramentas suficientes para fazer a proteção, né, desse ambiente. Eu tive uma brecha, entraram no meu ambiente, mas eu teria ferramentas que eu poderia detectar e proteger o meu ambiente daquilo? Se acontecer um desastre, a gente tem a capacidade de fazer a recuperação daquele ambiente? Então, quando a gente fala muito de anti-ransomware, a gente vai dentro dessa movimentação que a gente sabe ainda que é uma preocupação muito grande dentro das empresas, e porque os ataques estão ficando cada vez mais sofisticados, mais direcionados, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de detecção e de resposta a incidente muito forte, né? Ser um pilar muito forte, a gente ganhar mais maturidade nesse item. E quando a gente ainda... Oi? Tem uma pergunta interessante aqui, do Christian, com relação a... Deixa eu só pegar aqui o nome do participante que trouxe essa pergunta, é o Alex Christ. Ele trouxe uma pergunta sobre a aplicabilidade, a aderência desse modelo de avaliação de maturidade para clientes de governo. É interessante porque essa abordagem ela é agnóstica, né, Mavi? Ela se adapta a qualquer vertical, incluindo não só privado. Clientes de governo, obviamente com características distintas, como é a realidade que a gente encontra em qualquer
cliente de diferente vertical, a gente vai conseguir adaptar esse modelo, não é isso? Com certeza, a gente consegue adaptar os modelos, porque ele não é um modelo direcionado, eu só vou apresentar ali produto Fortinet, se tem algo de soluções, né, Fortinet. A gente vai fazer perguntas gerais dos ambientes. Então, por exemplo, eu pergunto como é que é o acesso de um usuário, se ele tem duplo fator, se ele está numa base centralizada desse usuário. Então, assim, são perguntas que a gente faz que eu não estou falando assim, o usuário está se autenticando dentro de um Forte Authenticator e usa um Forte Token para duplo fator. Não, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é saber se você consegue cumprir, por exemplo, esse princípio de acesso remoto com duplo fator de autenticação. Se você usa qualquer outro vendor para fazer isso, para nós, nesse momento, não é importante. Você tem uma maturidade, vocês estão utilizando aquela solução para cumprir um requisito de maturidade de segurança. Então, independente do setor, seja varejo, seja healthcare, seja educação, seja parte de governo, a gente consegue aplicar a matriz, tá? É uma matriz bem agnóstica que realmente vai dar um norte para vocês dentro da área. E governo ainda a gente sabe que a situação é mais crítica, porque o planejamento, né, é muito mais longo, existem processos muito particulares desse setor. E só continuando, mas se tiver mais alguma questão, você pode estar fazendo aqui, perguntando para nós, tá? Dentro, então, da parte de anti-ransomware, a gente vê muita parte de endpoint, como que a gente correlaciona isso, como que está a movimentação da empresa. E a gente tem um pilar que eu falo assim, que seria a gotinha, né? Quando a gente está realmente avançando em maturidade de segurança, é como a gente começa a trabalhar no que a gente chama de SOC de próxima geração. Então, eu tenho várias soluções que a gente criou dentro do roadmap, a empresa está seguindo esse roadmap das soluções, e ela precisa começar a concatenar todas essas informações e falar, ok, eu tenho diversas visões, eu tenho diversos alertas, diversos logs, e agora eu preciso trazer isso para o mundo só. A gente precisa trazer esse correlacionamento de forma inteligente e automatizado, porque eu não vou ter gente disponível, né, o suficiente para ficar carafunchando log, tentando fazer esse correlacionamento manual. E depois que a gente faz esse correlacionamento, qual que é a capacidade da empresa de agir automaticamente em cima disso? Então, quando a gente fala de SOC de próxima geração, né? A gente também está falando de plano de resposta a incidente, o quanto a empresa tem, se esses planos são testados regularmente. Então, a gente vem com uma visão, né, do ponto X, que seria o ponto máximo ali de segurança para o ambiente, que é trazer mais automatização. A gente sabe também que quem trabalha aqui muito com segurança, fala, vamos criar o playbook, né? Vamos trabalhar num caso de uso aqui dentro do nosso CIEM, do SOAR. Então, a gente sabe que é um pilar que exige muito refinamento, muito fine-tuning, né, dentro da aplicação. E a gente sabe também que a gente precisa ter esses outros pilares, muitas vezes identificado ali de como fazer um plano de resposta a incidente, treinamento do time, que também vai interligar com isso. Então, é uma matriz que a gente já vai estar olhando um pouquinho essa visão de investimento de vocês dentro da parte de SOC. Tá? E, por último, né, um pouquinho sobre a parte de OT. Quer passar, Vitor? Só para... Como eu disse, a gente acaba encontrando, quando a gente fala de OT, muitas vezes vem, é só indústria pura, né? A gente já vê aquela parte de fabricação e a gente acaba não ligando um pouquinho para o resto. Mas a gente tem componentes de OT hoje dentro de diversos setores, né? Eu falo aqui pelo meu setor, varejo, por exemplo, eu atendo muitas redes de supermercados. Todo supermercado tem uma casa de máquina. Casa de máquina é totalmente industrial. Então, eu não tenho uma indústria em si fabricando um produto, mas eu tenho uma casa de máquina que tem equipamentos industriais fazendo o suporte daquele supermercado que está ali, né, oferecendo o produto final na prateleira deles. Então, quando a gente fala muito de OT, a gente tenta abraçar esse mundo industrial, esse maquinário que muitas vezes é descoberto. A gente sabe hoje que existe uma dificuldade das empresas, às vezes, de conversa entre o mundo de IT e OT, né? O time de operações acaba sendo muito apartado do mundo de IT, né? Então, a gente sabe que existe essa dificuldade. A gente também entende que há uma tendência de negócio hoje, que o responsável por IT hoje é o responsável por segurança em OT. Então, a gente também está tendo uma convergência. Então, a gente tem empresas em diversas situações, né, em diversas caminhadas ali dentro desse mundo industrial. E o que a gente acaba encontrando? Muitas vezes, os acessos a essas máquinas são realizados por terceiros, são suportes específicos, às vezes nem é dentro do Brasil. Então, a gente tem pontos de conexão que às vezes não passaram por homologação, né? Às vezes a gente já viu várias vezes entrando ali nas casas de máquina, ou entrando
CD que tem um modemzinho 4G. Aí você pergunta o que é um modem 4G. Ah, esse modem é do time X, que é uma empresa terceira que acessa. Ou a pessoa olha para cima e fala, olha, nunca vi esse modem aqui, né? Nunca reparei, não sabemos quem é. Então, isso acaba acontecendo porque a gente sabe que é muito particular, a gente sabe que esses maquinários, né, têm suportes específicos. Então, a visão de OT é a gente conseguir fazer esse correlacionamento de como está o ambiente, né, de vocês, industrial, o que a gente pode estar fazendo para trazer esse ambiente para dentro, né, trazer visibilidade para esse ambiente, para conseguir fazer algum tipo de atuação. Muitas vezes a gente trabalha com a parte industrial e fala assim, ó, minha rede de OT é segregada da rede corporativa. É o que mais a gente escuta, né? Só que assim, hoje a gente sabe muito bem que os equipamentos de OT estão acessando soluções corporativas, né? Eu fui esses dias até num CD automatizado, então tinha uma pessoa só cuidando da operação, uma pessoa com um tablet na mão que ela ficava literalmente olhando para ver se estava tudo verdinho dentro do tablet dela, dentro da tela, e toda a operação era realizada por robôs. Então, era tudo automatizado, tinha caixa passando na esteira, etiquetador, alguém que lia, fazia retirada até a entrada do caminhão. Então, isso tudo. Então, assim, o cara que vai colocar a etiqueta, ele está consumindo algum sistema corporativo para fazer aquela impressão, para colocar um endereço do usuário final. Então, a gente sabe hoje que tem interligações e a gente quer trazer, através dessa matriz de maturidade, mais visibilidade para esse tipo de ambiente. É um ambiente também que tem sofrido bastante ataque ultimamente, eu sendo porta, né, de brechas de segurança para ataque. Então, trazer mais visibilidade para esse setor que a gente precisa. Novamente, gente, só para finalizar aqui um pouquinho, antes de passar a palavra para a Vicky novamente, se vocês tiverem uma situação similar na empresa de vocês, querem conversar, não é do mesmo time, o time de operações é diferente do nosso, a gente pode muito bem sentar com os dois times em conjunto, né? Fazer essa sessão com vocês, tentar interligar esses pontos entre mundo de OT e IT. Então, contem com a gente, contem com a Fortinet para conseguir também fazer essa comunicação, né, essa conversa, às vezes, de trazer o mundo de operações para dentro de IT, ou levar o mundo de IT para dentro de operações, né? Fazer esse caminho oposto e trabalhar em conjunto com vocês. Legal, Mavi. Só para adicionar aqui um pouquinho, né, do que eu até fiz umas anotações aqui, é que uma coisa que eu acho interessante falar também, que normalmente quando a gente está falando de ambiente de OT, a gente está falando de um ambiente crítico ali, né? Então, por exemplo, numa indústria farmacêutica, o principal, né, que eles precisam produzir ali, né, o remédio, por exemplo. Então, o ganha-pão, às vezes, do que está ali na empresa é a parte de OT. E, normalmente, um dos principais coisas que eu vejo que a gente também encara, né, alguns problemas, assim, é que muitas vezes essas máquinas, né, ela tem um sistema operacional bem antigo, né? Então, a gente também, às vezes, encara é comum, né, a gente encontrar sistema legado dentro do mundo de OT, né? Falando de healthcare também, tem a parte de protocolos também, que são específicos de healthcare, que a gente também encontra, que são específicos aí de outros clientes também, de outros ambientes. Então, a parte de OT também vai olhar para esse mundo que é diferente de IT, né? Então, a gente já chegou em alguns clientes a gente fez essa interação, né, entre o time de IT e de OT, e aí muitas vezes as pessoas não conheciam mesmo, né, a Fortinet. Quem trabalha com OT, não sempre, esse mundo não foi pensado em segurança, né? Então, às vezes, ele está ali, o time de OT está ali para fazer, preocupado em, por exemplo, produzir um remédio, né? Fazer a indústria funcionar, e aí a gente chega falando, olha, agora a gente precisa falar de segurança, que esse ambiente agora está conectado, né? Então, tem sempre que ter esse segundo, a gente pode ajudar vocês nesse momento também, e principalmente nessa parte de visibilidade que você comentou, né? Se hoje você chega para o time de IT, em muitos casos, e pergunta, né, o que tem lá no mundo de OT, qual é a quantidade de equipamentos, quais são os sistemas, qual que é a versão, muitas vezes eles não sabem responder, né? Eles não têm esse controle, essa visibilidade desse mundo de OT também, né? Vicky, um comentário aqui, partindo um pouco das perguntas que a gente está vendo, tem bastante pergunta e engajamento, tá bem bacana, é que esse universo de OT, ele se aplica a diversos setores que a gente muitas vezes nem imagina. O setor bancário tem ali uma rede de ATMs, né? O setor de distribuição de energia, que já é
crítico de fornecimento de água, e muitas vezes esse conceito de cidades inteligentes, smart cities, tem ali também redes que representam dentro dessa superfície aí, de ataque um vetor bastante crítico, e que muitas vezes a gente também precisa levar esse conceito de avaliação de maturidade, principalmente por causa da convergência hoje entre esses dois mundos, como você e a Mavi ressaltaram. Então, é bem importante aqui. Tem uma pergunta que surge aqui: é preciso adquirir algum produto para ter acesso a essa avaliação de maturidade, seja qualquer um dos modelos apresentados até aqui? A gente vai mostrar para vocês agora, a próxima parte, como realizar, tá, esse relatório, como ter acesso a isso, né? Na verdade, a ideia é que a gente entenda o momento de vocês e faça os próximos passos. Não necessariamente é um modelo sem compromisso, vamos dizer assim, né? A ideia é que a gente ajude vocês a entender qual que é a realidade que vocês estão e o que vocês precisam dentro da atual situação, né? O que seriam os próximos passos pensando em segurança, tá? Como a Mavi já comentou, é uma solução agnóstica, assim, né? A gente não vai olhar exatamente a marca, né? Enfim, o vendor que é. A gente vai pensar mais a gente quer que vocês estejam seguros, vamos pensar assim, né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho dos modelos, de cada tipo de modelo, e aí a gente vai entender, por exemplo, se agora a parte de Zero Trust é mais importante para vocês, a gente vai entender se agora a gente vai falar de OT, se a gente vai falar de cloud. Então, como eu disse, cada um vai estar em um momento, e aí a gente vai entender o momento de cada um e vai propor e realizar esse teste junto com vocês, tá? Eu vou explicar um pouquinho agora já. Tem mais alguma coisa, Alan? Não, eu acho que só complementando aqui, Vi, a pessoa não precisa ter um produto Fortinet, né, ou fazer aquisição para poder participar realizar a matriz, né? A gente até vai depois disponibilizar, quem tiver aí com o celular na mão, depois é até interessante que a gente colocou um QR Code, mas vocês vão ver que vocês podem estar realizando essa atividade e vocês não precisam ter nenhum produto Fortinet no momento para realizar essa matriz, tá? Só mais uma questão aqui com relação à aplicabilidade para... Essa pergunta é da Juliette, que é sobre a aplicabilidade para empresas de diferentes tamanhos, médio, pequeno. Como é que funciona, pessoal? É aderente também? Como é que a gente consegue adaptar? Você pode falar? Não sei se eu falei, eu vou cortar, mas na verdade é aderente, tá? A essa atividade, independente do tamanho da empresa ou do setor dela ou da região que ela atua, tá? Essa atividade a gente consegue adaptarizar, depois a gente faz uma apresentação final, né, quando é realizada junto com a Fortinet, de levar isso sempre para o ambiente, sempre para a situação atual, né? Situação real que o cliente está ali na ponta. Então, assim, a matriz é aberta e ela é aplicável a qualquer tipo de segmento ou tamanho de empresa, tá? A gente não tem esse corte também dentro da matriz, ela é bem adaptável. Perfeito. Exato. Muito bom, Mavi. Pode seguir. Às vezes a realidade a gente tem que entender também, né? São diferentes realidades, uma empresa pequena para uma empresa maior. Então a gente vai conseguir. A ideia é justamente essa, que a gente entenda qual que é o momento ali para a gente falar os próximos passos, né? Então, dependendo do setor e do tamanho da empresa, isso realmente impacta, porque a gente sabe que os investimentos, como a gente já comentou, né? Ali você vai ter que ter um investimento, então a gente sabe que para cada tipo de empresa e tamanho é diferente, tá? Bem customizado. Então, a gente vai falar agora um pouquinho aqui, né, de como que a gente vai realizar essa avaliação de maturidade, tá? Então, a gente não vai pegar, implementar nada dentro da sua rede, né? É sempre feito, a gente chama isso de um assessment de alto nível, tá? Então, a gente realmente não vai chegar e ver configurações, enfim, né? A nossa ideia, vocês vão ver que é um questionário que a gente vai preencher, vocês preenchem, depois a gente já vai com vocês fazer uma reunião com esse modelo já preenchido para a gente já entender o modelo de cada um, e aí a gente vai marcar algumas reuniões e chegar no final aí de próximos passos. Como eu disse, cada um vai depender, né? Vai depender da realidade que vocês tiverem, da dor de cada empresa também, tá? A gente vai pensar sempre em coisas, né, para não a gente parar de trabalhar de forma
que reativa, né? A gente sempre vai pensar na parte da gente trabalhar de forma proativa também, tá? Então, a nossa ideia é sempre pegar os níveis aí, então, nível 1, 2 e 3, 4 e 5. A gente vai chegar no nível 5 normalmente, né? Principalmente na parte de OT, a gente fala que o nível de maturidade que a gente tem lá em América chega a 0,8, né? Então, assim, não é sempre que a gente vai chegar num nível alto de maturidade de cara, tá? Então, dependendo do tipo de modelo, a gente vai aumentar aí, a ideia é que a gente vai aumentando esses níveis conforme o tempo for passando, tá? Então, a gente vai entender o desenvolvimento de vocês, a gente vai ver a parte de estratégia de detecção de respostas, que é importante também, que a gente viu ali algumas das nossas soluções, né, da parte pensando numa maturidade maior de automação também, né? Vai fazer a gestão e monitoramento e a otimização e proatividade, que aí no final vai ter, por exemplo, essa automação do SOC, que é o nível mais alto que a gente entende isso aqui tudo como um exemplo, né, dentro de uma empresa. Então, é sempre a gente entender que não tem como a gente comparar uma empresa com a outra, a gente não tem como comparar um setor com o outro, a ideia é fazer isso bem customizado e entendendo qual que vai ser o score final, aí o nosso sempre vai ser de 0 a 5 nas nossas matrizes, tá? Então, aqui, como a gente comentou, né, tem a parte do Zero Trust, Anti-Ransomware e SecOps. A gente tem um link aqui, né, um QR Code, e para Cloud, outro QR Code, tá? Então, se vocês quiserem aí abrir, deixar o link aberto aí no celular de vocês, a ideia é que vocês possam, não precisa finalizar o formulário, então vocês podem abrir, olhar as perguntas, entenderem, porque o que é a ideia da gente já preencher o formulário antes, tá? A ideia é que vocês, que a gente, a hora que for conversar diretamente com o cliente, já tenha ali o mínimo de informação coletada. Então, algumas coisas vocês vão ter que perguntar para outras pessoas, de outros times, vai ter que envolver mais gente. Então, a hora que a gente for fazer essa reunião, já esteja todo mundo envolvido, que a gente vai precisar ali para discutir os próximos passos, tá? E aí o nosso time também já vai chegar com uma ideia do que vocês possuem, sejam soluções Fortinet ou não, mas a gente já vai chegar pronto. A hora que a gente vai olhar para esse questionário respondido, a gente já vai ter ali munição, né, para discutir com vocês, entender o momento de vocês, ver qual que é a maior dor, já vai ter alguma parte ali que a gente vai conseguir evoluir. Então, caso você queira encabeçar isso dentro da sua empresa, então a ideia é que vocês peguem esses links, que vocês possam ver as perguntas que estão ali. Se você não finalizar, a gente não vai receber. Então, mas pelo menos você vai falar, nossa, eu preciso da pessoa de TI, eu preciso da pessoa do meu amigo lá de redes, às vezes a sua rede, ela é como serviço, né? Então, às vezes, um parceiro que está ali provendo para você essa sustentação, então você precisa perguntar alguma coisa para o parceiro. Então, a ideia é que vocês deem uma olhada nas perguntas também, e finalizando, a gente vai receber, né, a gente tem um time aqui de BDS, que foram as pessoas que encabeçam isso, né, que são os nossos principais engenheiros de arquitetura. Então, como eu disse, a gente sempre vai pensar nessa arquitetura como um todo, né? Então, a ideia é que eles tenham esse recebimento e a gente entre em contato com vocês, junto com eles, para entender os próximos passos de cada empresa, tá? A parte de OT, ela é um preenchimento em conjunto. Então, só para explicar para vocês, não vai ter um formulário online, né, para esse tipo de tecnologia, porque a gente já entra ali, numa parte mais específica de OT, tudo de OT é um pouco diferente, né? Então a gente precisa, os nossos BDEs aqui da Fortinet de OT, eles vieram do mundo também, de indústria e tudo mais, então eles conseguem falar com esse time que normalmente não tem essa interface tão comum, assim, né, com o time de TI, e aí a gente consegue fazer essa tradução entre o mundo de TI e a necessidade de segurança, junto com os nossos arquitetos aqui também de OT. Então, a gente prefere, né, que quando for a necessidade de OT, que tenha esse contato com a Fortinet, com os AMs, ou com a gente, né, o System Engineer, e aí a gente vai marcar uma reunião e fazer esse preenchimento em conjunto, entendendo o momento de vocês, e no final a gente também vai ter um relatório, tá? Então, a ideia é que, assim, antes da matriz de maturidade, é como se a gente não tivesse
a gente não enxerga, né, o que está sendo passado ali. A gente não tem ideia de como está a sua rede, nuvem, a parte de usuários, dispositivos, automação, analíticos e aplicativos, por exemplo, né? Então, como que a gente vai propor para você, uma empresa hoje, a Fortinet tem mais de 50 produtos, e a gente vai chegar e propor o que a gente vai falar de redes, o que a gente vai falar da proteção de usuários. Então, é muito interessante a gente começar com entendimento, né? Começar a nossa conversa já entendendo o que vocês têm para a gente evoluir em todos esses quesitos com vocês. Então, a gente vai ver a situação atual, a gente vai falar para vocês, muito importante, essa parte de riscos associados, né? Então, a gente vai conseguir mostrar um pouquinho do que essa situação atual, o que ela pode te acarretar, e a recomendação de uma empresa de segurança, né, da Fortinet, para vocês. Então, baseado no que a gente colher, a gente vai conseguir explicar para vocês qual que seria a melhor recomendação. Dando um exemplo aqui, pessoal, essa foto aqui anterior, ela é uma foto geral, tá? Da matriz de maturidade. Mas a ideia é que a gente vai pegar item a item e aí a gente vai dar uma recomendação em relação ao que vocês forem respondendo. Então, um exemplo que tem aqui seria a parte de segmentação. Então, você possui uma boa visibilidade e controle da sua rede interna. Então, isso é você está bem nesse quesito. Pode ter um outro item, a gente pegou só alguns aqui para mostrar, que você não esteja não tem ali tanta visibilidade. Então, o que você pode colocar? Você precisa melhorar a parte de microsegmentação. E aí a gente vai ter um produto associado a esse tipo de risco que você tem, tá? Então, a ideia é uma visão, aí depois a gente vai ter as caixinhas todas, né, numa visão geral, e depois a gente vai ter a proposta aí de que tipo de produto pode te ajudar. Então, os resultados a gente apura em redes, por exemplo, na parte de usuários, por exemplo, na parte de nuvem, que a gente vê que também é um momento de muita dúvida, né? O que o pessoal tem, se está indo para a nuvem, se eu estou seguro na nuvem, quais são as soluções que eu preciso dentro desse ambiente. Então, assim, a nossa ideia realmente é ajudar vocês a tirarem essas dúvidas e ter essa recomendação para você ter o dia a dia de vocês mais tranquilo, né? E no final vai ter esse resumo aqui, por exemplo, né? Que é você mostrar a situação geral de cada item, quais são os riscos associados de maneira resumida, também algumas recomendações, tá? Então, aí aqui já vai entrar um pouquinho nas recomendações, por exemplo, a parte de WAF, a parte de um NDR, de um EDR, alguma solução para ajudar vocês na necessidade que vocês têm aí, dependendo do score de cada item, tá? Vicky, aí, Mavice... Oi, desculpa. Tem primeiro, o Mário Godoy perguntou se a apresentação ela vai ser compartilhada. Sim, Mário. Inclusive, para quem não pôde ficar até o final, eu estou vendo aqui que a retenção está excelente também. A gente sempre disponibiliza o vídeo do webinar no nosso canal do YouTube da Fortinet Brasil, tá? Então, fiquem à vontade. E uma coisa que vale destacar é como a entrega, né, Vi e Mavi, a entrega desse material, ela é num formato extremamente executivo, né, que é o que vai ser levado ao board para, de fato, ali dar uma percepção dos riscos que o negócio está exposto e como isso sensibiliza em relação a investimentos em segurança no geral. Um outro ponto que vale destacar, trazendo aqui também dos comentários do pessoal, é isso que foi falado, que é a abrangência, né, que a avaliação de maturidade leva para a empresa, né? Vocês envolvem várias áreas, vários interlocutores, porque no final cada setor, né, que compõe a empresa precisa participar dessa avaliação de maturidade. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Essa avaliação, qual que é ela é necessário refazer? É uma boa prática essa recorrência? Como é que funciona? A gente acha que é interessante a gente acompanhar, né? Como a gente tem esse conceito das contas nomeadas e tudo mais, essa jornada, ela é uma ideia que a gente sempre tem com o cliente, né? Como a gente trata de solução, de arquitetura, como a gente não fala de um produto específico, a nossa ideia é sempre acompanhar
esse cliente, a gente não vai falar uma vez com ele, né? A gente está sempre ali em contato. Então, a nossa ideia é que realmente esse score ele vai aumentando e a gente pega esse resultado, como você disse, que é bem executivo, ele tem uma visibilidade ele é muito fácil de entender, né? O resultado dele é muito simples. Então, a nossa ideia é que a gente acompanhe e fale, olha, lembra a gente, há 1 ano, 2 anos atrás, onde a gente estava, a gente não tinha nenhum tipo de proteção para o usuário, olha onde a gente já está. Então, a gente vai acompanhar, a gente vai mostrar aqui um pouquinho, em cada nível, quais são algumas das sugestões que a gente tem de solução, mas a ideia é justamente esse acompanhamento, né? A gente não vai, a ideia da matriz de maturidade é realmente acompanhar os próximos passos e a gente vê o que a gente vai aumentando esse score dentro da parte de segurança, né? Então, tanto você comentou, né, como a gente abrange várias áreas, é interessante a gente sempre estar em contato e aumentando essa ideia de que segurança não é só responsabilidade de todos, né? Assim, a gente vê que está tendo ataque de diferentes maneiras, né? Diferentes tipos de vulnerabilidade, né? Então, a gente precisa entender que a empresa toda tem que estar ciente, né? De que que a segurança hoje é uma responsabilidade de todos também, tá? Excelente, Vicky. Aí, sobre os resultados, a gente já falou, né, que ele é bem executivo, só que vocês vão ver 3 visões, tá? Então, dentro do relatório, quando vocês abrirem a parte de resultado, vocês vão ter 3 visões diferentes, tá? Um que é esse primeiro, que é um termômetro, né, que eu falo, então, como é que dentro desse termômetro você está na sua jornada, né? Então, aqui, por exemplo, eu já tenho um risco gerenciado, né? Eu tenho uma situação gerenciada dentro da empresa, indo ali para o intermediário. Ótimo. Outra visão que a gente tem, esse gráfico, né? O que ele vai relacionar? Como é que eu estou na parte de redes? Como é que eu estou em cloud? Então, ele vai pegar setores específicos, né? Componentes específicos dentro da sua empresa para fazer essa pontuação. Então, eu estou bem ali em dispositivo, usuário, network, mas eu não tenho nada de automação. Então, é algo que eu possa começar a ver agora. Então, ele vai te trazer essa visão também um pouquinho mais verticalizada de situações dentro da empresa. E depois, qual que é o score analisado dentro de cada um desses pilares. Então, vocês podem ver ali, né, que eu tenho uma média de 65, mas toda vez que eu trabalhar ali com network e usuário, poxa, eu estou bem, eu já tenho um nível de maturidade maior dentro desses setores do que eu tenho numa cloud. Então, talvez seja um momento de dar olhar, né, para esse ambiente exclusivo, para a gente também aumentar a maturidade dele. Então, vocês vão ter esses 3 resultados ali dentro do mesmo relatório, mas são só visões diferentes, tá? Daquilo que vocês preencheram. Pode passar, né? Uma coisa até que eu ia comentar, né, que eu gosto desse modelinho, é que, assim, às vezes a gente, como cliente, né, eu falo por experiência, tá, gente? Eu falo que eu passei um pouquinho por todo o ecossistema dentro da minha trajetória, então eu já trabalhei em telco, eu já trabalhei em cliente final, e às vezes eu sei que a gente acaba buscando uma solução para cobrir uma dor específica, e nem sempre a gente lembra que essa solução tem outras capacidades ou tem outras funcionalidades, né? A gente faz a aquisição para cobrir aquela dor, implementa e deixa ela ali. Quando a gente vê essa matriz, né, do que a gente está avançando dentro da empresa e fala, poxa, vou dar um exemplo aqui, FortiPAN, cofre de senha. Eu posso falar, eu não tenho um FortiPAN, mas eu tenho um outro cofre de senha aqui dentro. E lá na recomendação, está falando para você utilizar o cofre de senha com outras features. Fala, poxa, eu já tenho um cofre de senha, eu tenho essas features habilitadas? Não, mas eu tenho o direito de usar? Às vezes você tem, você fala, poxa, eu posso aumentar meu nível de segurança sem fazer uma nova aquisição. Eu posso utilizar aquilo que eu tenho dentro da empresa e utilizar, né, usar totalmente a capacidade disso. Então, eu gosto também desse modelo, quando a gente faz indicações ali de soluções que possam estar te ajudando a cobrir aquele gap, porque para o cliente, né, vocês têm aquela visão de falar, poxa, eu já tenho isso, eu posso estar expandindo o uso disso. Eu posso colocar uma feature extra dentro, né, um licenciamento extra dentro desse produto, que eu vou ter a capacidade de cobrir um gap maior. Então, eu gosto também dessa visão de não só indicar, mas que vocês tenham essa visão de que, poxa, a gente já tem, a gente pode expandir o uso, a gente pode ter uma adoção melhor de uma ferramenta, de uma solução que vocês já têm, para estar aumentando essa maturidade de segurança, às vezes sem grandes investimentos, né? Utilizar o que vocês já têm aí dentro da empresa hoje. E às vezes também, né, Mavi, só complementar um pouco da sua ideia, às vezes o cliente também está atrás de uma solução que às vezes ele não tem o básico e ele está buscando uma solução, né, que já quer automatizar e tudo mais. Então, às vezes é legal a gente também ter essa participação para entender que às vezes ele com soluções
como o PAN, né, o Authenticator, às vezes uma solução, o Analyzer, soluções mais que a gente está acostumado aí a vender no início de alguma negociação e tudo mais, e ele já está buscando alguma automação muito mais que exige dele ter o básico bem feito primeiro, né? Então, a gente também é legal a gente entender o momento do cliente, porque às vezes ele está buscando uma solução muito complexa para o ambiente dele, que ainda não tem essa maturidade para receber, né? Perfeito. E aqui só um exemplo, então, desse ponto, inclusive, que o Alan comentou. Pode avançar, Vi. Se é recomendado, né, fazer essa matriz, rodar essa matriz mais vezes. É recomendado, porque, olha o exemplo aqui, gente, é um exemplo real de uma empresa, tá? Então, a gente trouxe aqui uma situação real para vocês, de que essa é a arquitetura atual do cliente. Então, você vê que o cliente tem Firewall Fortinet, ele tem um SWG que não era Fortinet, e ele está usando a feature de SWG. Então, assim, você vê que você tem componentes da sua estrutura atual. A gente rodou a matriz de maturidade para ele em algumas verticais, e qual que é a arquitetura, né, que a gente está ali pensando. Então, passa um pouquinho para frente, vê. Só o último. Então, assim, por exemplo, a gente já colocou ali a pontuação, ó. Você tem o 1, o 2, né? Poxa, eu tenho só um SWG, vale a pena a gente expandir isso para um uso de SaaS, né? Como é que está a parte de filtro de conteúdo web? Então, a gente pega a arquitetura do cliente atual, como eu disse, cada um vai ter uma arquitetura, nem sempre isso vai ser aplicado para todos, e a gente vai falar, olha, essa daqui é a nossa sugestão. Agora, imagina, vocês têm um roadmap, vocês têm uma sugestão. Poxa, vamos fazer a implementação de algumas soluções, vamos cobrir alguns gaps, vamos, né, trabalhar em cima disso. Daqui 6 meses, o seu ambiente é outro. Então, vale a pena a gente tirar uma foto agora desse ambiente, né, atualizado, ver o quanto cresceu, falar, agora eu tenho outros gaps para cumprir, ou agora, poxa, agora eu estou com o básico bem feito, a gente consegue estar avançando para soluções de automatização, de correlacionamento, porque agora eu tenho dado para isso, né? Então, é sempre legal estar rodando de tempos em tempos essa matriz, conforme for feito os investimentos na área, para que vocês também tenham essa noção do quanto vocês estão caminhando, né? Às vezes a gente ouvi de um cliente esses dias, poxa, eu faço tanta coisa, meu time de engenharia e arquitetura internamente está trabalhando sempre, não tem um espaço na gente, e parece que eu faço, e eu não consigo ver o resultado, né? Parece que eu sempre tenho algo a mais para fazer. Com a matriz, com esse acompanhamento, você vai falar assim, opa, a gente sabe que a gente tem muita coisa para fazer, mas olha o quanto eu já fiz, né? Olha o quanto que a gente já conseguiu cobrir. A gente tem um caminho pela frente? Gente, a segurança, eu falo assim, né? Quem não quer ter esse trabalho de estar sempre acompanhando, de estar trabalhando no final de semana, de estar trabalhando à noite, pode desistir da área, né? Que não é uma área para todo mundo. Mas dentro da matriz, tirando essas fotografias, né? De tempos em tempos, vocês vão ter essa visão do que foi feito, né? Qual é o trabalho que vocês fizeram e o que vocês ainda têm para fazer, né? O que vocês têm pela frente. E é isso, Vi. Falei bastante. É isso. Você quer complementar alguma coisa? Não. 11 horas certinho. Se tivesse sido planejado. Não tinha dado certo, né? Fica aqui, gente, o nosso obrigada pelo tempo de vocês, né? Obrigada por participarem aí também, né, desse webinar com a gente. A gente tentou fazer aqui no tempo, mas seguimos aí à disposição, né? Vamos mandar o material aí para vocês também terem acesso, vai ficar gravado, e o que vocês precisarem, conta aí com a Fortinet. Meninas. Tem alguma questão, né? Eu acho que tem algumas coisas acontecendo aqui no chat. Sim, sim. Palavras finais, na verdade. Muitos parabéns aqui para vocês. E merecido, porque foi um bate-papo bem bacana. Eu nunca vi 1 hora passar tão rápido. Bastante engajamento. A gente vai, sim, entrar em contato com, eventualmente, alguma dúvida que não foi respondida. A gente tentou responder todas hoje. Uma final aqui é se tem algum custo essa avaliação de maturidade. Não tem nenhum custo. É um trabalho muito bacana, porque ajuda no acompanhamento, né, como as meninas mostraram hoje, da evolução desse grau de maturidade. Então, é uma contribuição que a Fortinet faz, não precisa nem sequer ser cliente, ter algum produto Fortinet. Qualquer cliente pode ter acesso a essa avaliação, tem um time que vai atuar, tá bom? E meninas, parabéns, domínio do conteúdo, postura espetacular, todo mundo gostou e eu também. Parabéns mais uma vez.
e estão contratadas aí para os próximos, tá bom? Tá bom. Volta com a gente. Excelente, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Acompanhem lá no YouTube, no canal da gente. E excelente quarta para todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau. Tchau, tchau.